Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Hoje é uma quarta-feira, 23 de agosto do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. E comigo aqui na bancada, ela, Daliana Oliveira. Bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que está acompanhando a rádio número 1 da região. Agora às 6h32, nós estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. E você, como sempre, fica muito bem informado aqui na 103,7. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Câmara aprova arcabouço fiscal e deixa de fora a regra defendida pelo governo. PIB da soja e do biodiesel no Brasil pode subir 20% em 2023. Polícia faz operação após denúncias de desvio e favorecimento em Hospital de São Simão. Goiás e mais 5 estados devem enfrentar onda de calor e registros de 40 graus, é o que diz o INMET. Desenrola Brasil inicia no fim de setembro a renegociação de dívidas de consumo e varejo. Programa Voa Brasil deve ser lançado ainda nesse mês, é o que diz ministro. Governo de Goiás anuncia aumento de 22 milhões de reais em investimentos na alfabetização. Carga de droga que seria entregue em Rio Verde é interceptada na BR-060. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33, uma ótima manhã de quarta-feira para todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o arcabouço fiscal. A proposta retornou para a análise dos deputados depois de mudanças feitas pelos senadores em votação que ocorreu há mais de 2 meses. Agora vai para a sanção do presidente Lula. A votação na Câmara foi dividida em 2 etapas. Na primeira, os deputados acolheram parte das mudanças feitas pelo Senado por 379 votos a favor e 64 contra. Essas alterações feitas pelos senadores e mantidas pelos deputados isentam das regras do arcabouço o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Depois, a Câmara derrubou um item incluído durante a tramitação no Senado e defendido pelo governo. Desta vez, o placar foi 423-19 pela rejeição. Esse artigo retirado permitia ao governo enviar, na proposta de orçamento de 2024, o valor das despesas, considerando a projeção da inflação até o fim do ano. Na prática, Daliana, isso abriria um espaço fiscal de até 40 bilhões de reais para o executivo gastar no próximo ano. Essas despesas, contudo, estariam condicionadas, ou seja, precisariam agora ser aprovadas pelo Congresso. A Polícia Federal abriu nesta terça-feira um inquérito para apurar as causas que levaram ao apagão em 25 estados e no Distrito Federal, registrado no último dia 15. Em nota divulgada à imprensa, a Polícia Federal informou que a apuração ocorre em sigilo e apura os crimes de sabotagem e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. A abertura do inquérito havia sido requisitada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ainda no dia do apagão. Em entrevista à imprensa, Silveira afirmou ter enviado ofícios à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência para apurar eventuais dolos no incidente. 6h35, levantamento indica aumento nas desigualdades entre as regiões. A matéria é de Carolina Prazeres. Competitividade dos estados é um levantamento realizado nas 27 unidades federativas do Brasil, com base em 99 indicadores, distribuídos em 10 pilares temáticos. Realizado pelo Centro de Liderança Pública, o CLP, em parceria técnica com a Tendências Consultoria e a startup Seal, o ranking está em sua 12ª edição. O diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros, fala que o conceito de competitividade do ranking vem da iniciativa privada e que no setor público traz incentivos de melhorias para os estados.
Um estado que está bem no ranking de competitividade é um estado que entrega melhores políticas públicas, que traz uma qualidade melhor de vida para o cidadão que está naquele estado. É essa relevância. E o que a gente acredita muito no CLP é política pública baseada em dados e evidências. É parar com achismos. É olhar mesmo para indicadores e, a partir dos indicadores, a gente ter um termômetro de como que está a performance, o desempenho dos estados. O diretor-presidente diz que o levantamento mostrou uma melhoria em relação ao ajuste fiscal, com uma organização mais eficaz na promoção de políticas públicas em todos os estados. Mas o estudo também indicou um aumento da pobreza e crescimento na desigualdade entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste com as regiões Norte e Nordeste. E o grande desafio, segundo Barros, é o saneamento básico. 50% da população ainda sem tratamento de esgoto. Então, são dados aí alarmantes e que clamam por um novo marco de saneamento para trazer água tratada, esgoto para a população que ainda é extremamente carente nesse serviço, como se diz, é um serviço básico, né? São Paulo, assim como nas últimas 9 edições, continua na primeira colocação, seguido por Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal. O estado que melhor evoluiu em relação ao ano anterior foi o Maranhão, saindo da penúltima para a 21ª colocação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazer. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38 agora. E a Polícia Civil realizou nesta terça-feira uma operação no Hospital Municipal de São Simão. As investigações tiveram como alvo servidores e funcionários do local e miravam desvios e favorecimento de plantões realizados. Até o momento, de acordo com a apuração, foram realizadas 3 prisões e mandados de busca e apreensão foram executados. De acordo com a apuração feita, as investigações miram a gestão de Fábio Capanema, cassado no começo de julho deste ano. Desde então, o presidente da Câmara dos Vereadores, Ailton Lopes de Araújo, está à frente da administração municipal de forma interina. A operação acontece 12 dias antes de uma nova eleição suplementar no município. No próximo dia 3 de setembro, os moradores de São Simão vão às urnas para escolher o prefeito que irá administrar a cidade até o restante do mandato em dezembro de 2024. E uma onda de calor deve atingir Goiás, o Distrito Federal e outros 5 estados nas próximas semanas. Segundo aponta o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de que os termômetros marquem 40 graus ou mais em cidades das regiões Centro-Oeste e Sudeste. Olha, de acordo com o prognóstico, a persistência de uma massa de ar quente e seco deixará o tempo estável e sem chuvas em praticamente toda a região Centro-Oeste do Brasil. Além disso, poderão ser registrados baixos valores de umidade relativa do ar, chegando a valores inferiores a 20%. Principalmente entre os estados de Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. O tempo quente e seco também afetará Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, na região sudeste do país. A orientação é para que nos próximos dias a população beba bastante líquido e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. E o governador Ronaldo Caiado critica pontos da reforma tributária e aponta soluções durante uma reunião com juristas e lideranças de todo o país. Lucas Santana traz um balanço dessa reunião. Ao lado de juristas e lideranças políticas de todo o país, o governador Ronaldo Caiado ressaltou que tem buscado especialistas para pensar nos impactos da PEC da reforma tributária, já aprovada na Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado. Caiado manteve as críticas em alguns pontos do texto. Vamos pensar num país continental e como tal o cidadão que está lá em Roraima, o cidadão que está em Porto Alegre, que está lá em Fortaleza, que está em Roraima, essas pessoas também têm o direito de terem amanhã o desenvolvimento ali com estruturas. Este plano ele não pensou de maneira alguma no desenvolvimento regional. Nunca imaginei na minha vida que um Congresso Nacional pudesse votar Conselho Nacional, Conselho Federativo. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Eu desafio dizer qual é o país que implantou um Conselho Federativo com 54 membros, capaz de substituir os 27 governadores e os 5.670 prefeitos no país. O governador Ronaldo Caiado apresentou dados do Instituto Mauro Borges que apontam que pelo menos 102 municípios goianos passariam a registrar perdas nos repasses. Segundo o levantamento, isso significa que, em média, as cidades registrariam um prejuízo de 21% na arrecadação. Quais os municípios que perdem dinheiro?
os que dão alavancar do Estado. Só botei 10 aqui. Só da agropecuária e de mineradora. Os municípios mais ricos de Goiás são os que perdem. Os que não têm renda nenhuma e só vivem de RPE, de RPM, esses ainda têm alguma sobrevivência. No dia 29 de agosto, uma audiência deve acontecer no Senado para discutir o assunto. O presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, convidou todos os governadores e governadoras do país e garantiu que haverá um quórum numeroso de parlamentares. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42 agora. E o Internacional conquistou uma vitória heróica na noite desta terça-feira na altitude de La Paz. No jogo pela ida das quartas de final da Libertadores no estádio Hernando Siles, o time gaúcho suportou a pressão do Bolívar e a altitude da capital boliviana para sair com uma vitória por 1-0, gol de Ener Valencia no primeiro tempo. Muito da vitória se deve às defesas de Rocher, uma cinematográfica. Além disso, Bolívar mandou 2 na trave, mas o Inter fez um jogo inteligente e teve uma vitória guerreira. O triunfo faz o time jogar pelo empate na partida de volta, na próxima terça-feira, dia 29, no Beira-Rio. Caso o Bolívar vença por 1 gol, a decisão será nos pênaltis. Por 2 gols, os bolivianos avançam. Quem passar desse mata-mata vai enfrentar Fluminense ou Olímpia na semifinal. E a Conmebol decidiu manter a pena de 3 jogos de suspensão na Libertadores aplicada ao lateral esquerdo Marcelo do Fluminense pelo pisão que causou uma grave lesão no zagueiro Luciano Sanches do Argentinos Júnior. Nesta segunda-feira o jogador apresentou a sua defesa à comissão de apelação da entidade, o que ainda não havia sido permitido. Mesmo assim, não houve nova resolução e ele está fora dos 2 jogos das quartas de final. O clube e o jogador de 35 anos já foram comunicados. Ele cumpriu um jogo de suspensão no duelo de volta contra a equipe argentina e não poderá atuar nos 2 compromissos contra o Olímpia. O jogo de ida acontece no Maracanã nesta quinta-feira e a volta em Assunção no próximo dia 31. Marcelo só voltará a jogar na Libertadores caso o Fluminense avance às semifinais, como dissemos, contra Inter ou Bolívar. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44 agora. E o PIB total da cadeia da soja do biodiesel deve crescer 19,88% em 2023. A estimativa é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Exalc, em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Pesquisadores afirmam que esse desempenho reflete os crescimentos estimados em todos os segmentos do PIB. Os segmentos do PIB registram um crescimento de 6,2% para insumos, 38,47% para a soja dentro da porteira, 3,8% para a indústria e 15,66% para os agroserviços. Dessa forma, a cadeia produtiva deve alcançar um valor de PIB agregado de 691 bilhões de reais em 2023. Esse valor representa 28,5% do PIB do agronegócio brasileiro. Além disso, esse montante corresponde a 6,3% do PIB total do país. A população ocupada na cadeia da soja do biodiesel no primeiro trimestre deste ano foi de 2,4 milhões de pessoas, 12,64% acima do primeiro trimestre do ano passado. Apesar dos valores recordes em 2022, a receita com exportações de produtos da cadeia produtiva teve um aumento de 2,46% no primeiro trimestre desse ano. Isso ocorreu em comparação ao mesmo período de 2022. Esse crescimento da liana trimestral do valor exportado está atrelado aos maiores preços de exportação, 8,85%. Notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse que o governo mantém o prazo do início do programa Voa Brasil ainda em agosto. O programa tem como objetivo democratizar o acesso a passagens de avião com um custo estimado em R$200 por trecho voado. O ministro destacou ainda que o programa deve inicialmente beneficiar aposentados e pensionistas. Voa Brasil está marcado para iniciar no final de agosto, foi o que reiterou o ministro à imprensa. França participou nesta terça-feira da cerimônia de abertura da 17ª edição da Naval Shore, Feira de Conferência da Indústria Marítima, no Rio de Janeiro. Pelo programa, o governo ajudaria a gerenciar as passagens ociosas das companhias aéreas, sobretudo dos voos fora da alta temporada. Os beneficiários terão acesso a um aplicativo e poderão comprar até 2 passagens por ano com direito a um acompanhante em cada trecho.
De acordo com o ministro, o programa deverá operar em conjunto com o Ministério do Turismo, a pedido do presidente Lula. A ideia é de que hotéis também ofereçam descontos nos períodos de baixa temporada para receber os turistas beneficiados pelo programa. E a Caixa Econômica Federal está pagando nesta quarta-feira a parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social NIS de final 4. Essa é a terceira parcela com um novo adicional de R$50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$150 a famílias com crianças de até 6 anos. Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$900 para quem cumpre os requisitos para receber os 2 adicionais. O valor mínimo correspondente a R$600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício subiu para R$686,04. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,14 milhões de famílias, com um gasto total de 14,25 bilhões de reais. A inadimplência volta a cair e atinge 66 milhões de brasileiros. Diego Brião é quem conta os detalhes dessa boa notícia. A quantidade de pessoas em situação de inadimplência no Brasil apresentou queda no mês de julho deste ano. Segundo aponta o indicador produzido pela CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, houve uma pequena queda em julho. Cerca de 66 milhões e 100 mil pessoas se encontravam com dívidas em atraso no país. Em torno de 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam negativados em julho, quando o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 6,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O presidente do SPC Brasil, Roque Pelizaro Júnior, analisa este panorama. Nós tivemos, nos últimos 60 dias, uma queda da inadimplência, o que sinaliza um ciclo virtuoso deste processo. Todavia, em relação ao ano passado, ainda estamos a um patamar acima. Isso muito em decorrência da reversão do ciclo inflacionário e a liberação do orçamento livre das famílias. Ou seja, quando a gente tem um maior orçamento livre, uma inflação mais baixa, ou seja, as pessoas conseguem comprar mais com menos do seu orçamento, sobra mais para pagar dívidas antigas. As dívidas, na maioria, têm de 1 a 3 anos de existência. Pelizaro Júnior detalha o perfil das pendências. São dívidas de até, na média, R$4 mil. Mas a maioria, próximo pelo menos a 50%, são dívidas de até R$1.000. Dívidas de R$1.000, levando-se em consideração a média de receita das famílias brasileiras, não só do brasileiro, mas das famílias brasileiras, são dívidas que podem ser resolvidas, podem ser liquidadas, uma vez estruturado o orçamento das famílias. Por isso, o Brasil deve ter aí uma redução nos níveis de inadimplência, tão logo o processo inflacionário venha a cair. A faixa etária dos 30 aos 39 anos acumula a maior parte das dívidas, com mais de 16 milhões de pessoas, segundo informa a CNDL e o SPC Brasil. Destacou-se a evolução das dívidas com o setor de água e luz, com crescimento de mais de 30%, seguido de bancos com 19 pontos percentuais de aumento. Por outro lado, as dívidas com o setor credor de comunicação diminuíram 12%, enquanto que no comércio em 1,4%. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03 agora. E o governo do estado de Goiás divulgou que planeja um aumento nos investimentos destinados à alfabetização por meio do programa Alfa Mais Goiás. O acréscimo de recursos do valor de 22 milhões de reais anuais visa fortalecer ainda mais a iniciativa crucial para a educação no estado. O programa é implementado em colaboração com as prefeituras municipais, com a finalidade de aprimorar os níveis de alfabetização entre os estudantes. Para viabilizar essa expansão, a proposta de alteração da Lei 21.071, que estabeleceu o programa, foi elaborada. A mudança proposta permitirá não apenas uma alocação adicional de recursos, mas também a ampliação do alcance do programa, beneficiando todos os 246 municípios de Goiás.
Desde a sua criação, o programa já testemunhou um investimento total de mais de 58 milhões de reais. O objetivo primordial do Alfa Mais Goiás é combater os índices de alfabetização incompleta e insuficiente, letramento entre os alunos matriculados nas redes públicas, garantindo a alfabetização adequada até o 2º ano do ensino fundamental. Esse aumento substancial nos investimentos irá proporcionar reajustes salariais para os profissionais envolvidos na expansão do programa, variando entre R$200 e R$1.400. E na manhã dessa terça-feira, uma ação coordenada entre as forças de segurança pública interceptou um grupo criminoso envolvido no transporte de cerca de 306 quilos de maconha na BR-060, com destino a Rio Verde. Após troca de informações estratégicas, as forças de segurança agiram de forma conjunta, tendo sucesso na identificação e apreensão dos suspeitos e dos entorpecentes. Flagrante ocorreu nas imediações da BR-060, no trecho entre Serranópolis e Jataí, quando as equipes da CPE Comando e CPE 90 realizaram a abordagem da carga criminosa. As autoridades confirmaram que mais de 351 tabletes de maconha devidamente fracionados para dificultar a detecção estavam sendo transportados no interior de um veículo de passeio, cujo destino final seria a cidade de Rio Verde. Após a apreensão, suspeitos, 2 homens ainda não identificados, foram detidos em flagrante. Além das prisões, um total de 306 quilos de maconha e o veículo utilizado na atividade criminosa foram apreendidos pelas equipes. Tanto os suspeitos quanto as provas materiais apreendidas foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Jataí, onde os indivíduos envolvidos foram autuados. Participaram da operação a Polícia Federal de Jataí, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e a Polícia Militar, especificamente a 18ª Companhia Independente da Polícia Militar. 7h05. E o Brasil é o 2º país do mundo com mais casos de hanseníase e o governo de Goiás alerta sobre essa doença. Vamos conferir nessa matéria de Leandro Matos. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás alerta a população sobre a hanseníase, doença infecto-contagiosa que apresenta manifestações principalmente dermatológicas e neurológicas, com um potencial de levar a incapacidades físicas permanentes. O Brasil é o 2º país com maior número de casos no mundo. Goiás é o 8º estado em registros, sendo que quase 8% destes diagnósticos já contam com incapacidades físicas visíveis. De 2019 a 2022 foram contabilizados 4.141 casos de hanseníase em Goiás. Só nos primeiros 6 meses deste ano já são 470 novos casos. Os municípios com maiores concentrações da doença são Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Jussara e Nova Crixás. A hanseníase evolui de forma lenta, mas possui cura. A transmissão acontece por meio das vias respiratórias de uma pessoa já contaminada para outras pessoas suscetíveis geneticamente a contrair a doença e que estejam em contato direto com a pessoa infectada. Os sintomas vão desde dormências, acometimento dos nervos, aparecimento de lesões com manchas brancas ou avermelhadas, além da perda da sensibilidade ao calor e frio, dor e tato, caroços espalhados pelo corpo, estes nem sempre com perdas de sensibilidade. O diagnóstico da hanseníase é basicamente clínico. Geralmente são observados os sinais e sintomas detectados no exame de toda a pele, olhos, palpação dos nervos, avaliação da sensibilidade superficial e da força muscular dos membros superiores e inferiores. Em alguns casos, pode ser necessário solicitar exames complementares para confirmação diagnóstica. O tratamento consiste na aplicação de um conjunto de antibióticos, que são distribuídos gratuitamente pelo SUS. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08 agora. E com pouco espaço no Flamengo, Pedro segue na mira de clubes do exterior. Depois do Al Hilal de Jorge Jesus e do Benfica, o Zenit fez reuniões com o staff do centroavante e assina uma proposta de 25 milhões de euros, algo em torno de 133 milhões de reais, para tirá-lo do rubro-negro. Os russos, que recentemente fizeram um jogo duro em investidas rubro-negras por Claudinho e Wendel, ainda não fizeram um contato oficial com o Flamengo. Durante as negociações anteriores,
o Zenit tentou envolver Pedro ou Vitor Hugo. No momento, o Zenit conversa com representantes de Pedro antes de oficializar o interesse ao Flamengo. Em julho, o Al Hilal trabalhou com proposta entre 30 e 35 milhões de euros. O Benfica assinou com uma oferta de 18 a 20 milhões de euros. Pedro está insatisfeito no Flamengo com os poucos minutos que vem recebendo. O eventual ida para a Rússia o tiraria da Champions League por causa da punição sofrida pela federação devido à guerra. Em contrapartida, as conversas com os russos indicam de que o atleta teria maior sequência do que no rubro-negro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h09. E a situação no mercado físico do boi gordo continua a desafiar os pecuaristas, com preços registrando uma queda acentuada. De acordo com informações fornecidas pela Safras e Mercado, os preços mais baixos não impediram os frigoríficos de adquirirem quantidades substanciais de boiadas. As indústrias frigoríficas estão em uma posição favorável, graças às escalas de abate que ainda se mantêm satisfatórias. No entanto, tanto no mercado interno quanto no internacional, os preços da carne bovina permanecem pressionados, o que está impactando diretamente as receitas das empresas. Diante desse cenário, a necessidade de cortar custos se torna mais urgente. Para os pecuaristas, a atual temporada tem sido repleta de prejuízos, levando a uma tendência de redução nos investimentos. O analista Fernando Henrique Iglesias ressalta que essa postura certamente afetará a produtividade média da atividade no médio e no longo prazo. Em São Paulo, capital, a arroba do boi gordo foi comercializada nesta terça-feira a R$ 207. Já em Goiânia, Goiás, o valor atingiu R$ 195 por arroba. Em Uberaba, Minas Gerais, a arroba alcançou R$ 205. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, foi indicada a R$ 213. Já em Cuiabá, ficou em R$ 193. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h10 e estados e municípios recebem o primeiro repasse para o Piso Nacional da Enfermagem. O Bruno Moreira vai trazer os detalhes. O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que efetuou o primeiro repasse do recurso complementar para estados e municípios efetivarem o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. O recebimento dos recursos deve estar concluído em todas as localidades até quarta-feira. O pagamento é referente aos meses de maio, junho, julho e agosto. Ao todo, são 9 parcelas neste ano, incluindo o 13º salário. O governo federal garantiu mais de 7 bilhões de reais para viabilizar o piso para profissionais da categoria. Na quarta-feira passada, foi publicada uma portaria que definiu os critérios do repasse da assistência financeira complementar da União para estados, municípios e Distrito Federal. O pagamento só foi possível após o levantamento dos dados da categoria no aplicativo Investe SUS do Fundo Nacional de Saúde. Uma cartilha que detalha o histórico de aprovação do piso e responde às principais dúvidas sobre o pagamento do valor complementar está disponível no site do Ministério da Saúde. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. 7h12 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira e já Banco Central comunica vazamento de dados de 238 chaves Pix. A UFG abre processo seletivo com salário de até R$7 mil. Claro, e espaço aberto para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. Voltamos já logo após o intervalo com todas essas notícias para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h20, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 23 de agosto. Um total de 238 chaves Pix de clientes da FII Serviços de Pagamento Sociedade Anônima tiveram seus dados vazados, foi o que informou nesta terça-feira o Banco Central. Esse foi o 5º vazamento de dados desde o lançamento do Sistema Instantâneo de Pagamentos em novembro de 2020. Segundo o Banco Central, a divulgação ocorreu por causa de falhas pontuais em sistemas da instituição de pagamento. A autarquia ressaltou que os mecanismos de segurança e de monitoramento do Pix minimizaram a extensão dos danos dos dados cadastrais vazados
limitando a exposição a 238 chaves Pix das mais de 630 milhões de chaves cadastradas no Diretório de Identificadores de Contas Transicionais. A exposição, informou o Banco Central, aconteceu em dados cadastrais que não afetam a movimentação de dinheiro. Dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, não foram expostos. E o governo federal deve editar uma nova medida provisória e enviar um projeto de lei sobre a taxação dos offshores para compensar o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.640. Decisão foi acordada entre o líder do governo na Câmara, José Guimarães, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários. A atualização da tabela do imposto de renda e a taxação dos offshores estava previstos na MP 1171 deste ano, mas foram incorporadas no relatório da medida sobre o reajuste do salário mínimo, que será votado ainda hoje, quarta-feira. A inclusão de temas foi feita no relatório do deputado Merlon Solano. Segundo Lira, a mudança não havia sido acordada entre líderes partidários e, por isso, não houve acordo para a votação. A MP do salário mínimo deverá ser aprovada com trechos sobre aumento da isenção do imposto de renda. Garantida sua aprovação nesta quarta-feira na Câmara, a medida ainda precisará ser analisada no Senado. O texto perde a sua validade na segunda-feira, dia 28 de agosto. E o Desenrola Brasil inicia no fim de setembro a renegociação de dívidas de consumo e de varejo. Sigaik Maier é quem traz os detalhes. A terceira etapa do Desenrola Brasil será iniciada na última semana de setembro para a renegociação de débitos de até R$5.000 em até 60 vezes. Ela é voltada a consumidores negativados da chamada faixa 1, com renda mensal de até 2 mínimos ou que estão inscritos no cadastro único. Eles poderão negociar dívidas de consumo como água, luz e telefone, dívidas do varejo ou dívidas bancárias contraídas entre 2019 e o fim de 2022. O programa Desenrola Brasil foi iniciado em 17 de julho e a primeira etapa foi retirar da lista de inadimplentes quem possui débitos bancários de até R$100. A dívida continua, mas a medida possibilita, por exemplo, que a pessoa volte a fazer compras a prazo ou a buscar crédito. A segunda etapa do programa também começou em julho para clientes com renda de até R$20.000, mas somente para renegociação de dívidas bancárias. De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, mais de R$8 bilhões em débitos foram negociados no primeiro mês do Desenrola Brasil. Da Rádio 2, Sigaik Maier. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h24. E a Universidade Federal de Goiás, a UFG, anunciou a abertura de processo seletivo para o cargo de professor substituto. As inscrições serão feitas pelo site CIS Concurso do dia 4 ao dia 13 de setembro. Os salários variam de R$ 2.681,35 até R$ 7.024,50. Ao todo, serão contratados 8 profissionais com formação de nível superior e mestrado ou doutorado na área e atuação em classes de assistente, especialista e adjunto, todas na região metropolitana. O período máximo de cada contrato é de 24 meses, segundo divulgou a universidade. A jornada de trabalho será de 20 a 40 horas semanais. Para fazer a inscrição, os interessados devem acessar o site do CIS Concurso de 4 a 13 de setembro. Taxa de inscrição é de R$50. Quem for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, ou for família de baixa renda, pode pedir a isenção da taxa entre os dias 4 e 6 de setembro de 2023. 7h25, pertencentes ao governo de Goiás, as escolas do futuro ganham um programa de saúde mental e prevenção à violência. Quem traz essa boa notícia é Juliana Carnevale. Com o objetivo de fomentar habilidades socioemocionais nos alunos das escolas do futuro de Goiás e prevenir a violência, o governo de Goiás lançou o programa Levemente. O programa vem capacitar os profissionais das escolas para abordar metodologias de ensino-aprendizagem e metodologias de cuidado com os alunos e com a comunidade. Entre as metodologias utilizadas no Levemente está a Pretextes, desenvolvida pela professora da Universidade de Harvard, Doris Summer, que esteve presente no lançamento.
Ela já aplicou o projeto que promove o desenvolvimento socioemocional por meio das artes e humanidades em estudantes das escolas públicas da cidade de Boston, nos Estados Unidos. O método utiliza arte e literatura para o fortalecimento socioemocional, contenção de impulsos e transformação dos processos de violência e agressividade. As unidades Luiz Rassi, de Aparecida de Goiânia, e Sara Kubitschek, de Santo Antônio do Descoberto, serão as primeiras a receber o programa Levemente, que depois será implementado nas demais escolas do futuro de Goiás. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h26 agora. E com gol de Gil, o Corinthians venceu o Estudiantes por 1-0 na noite desta terça-feira na Neoquímica Arena, no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, e saiu na frente na luta por uma vaga na semifinal do torneio. O Timão teve chances de conseguir um placar mais confortável, mas perdeu algumas oportunidades incríveis, como com Gustavo Mosquito na reta final da partida. O time argentino, por outro lado, quase não assustou Cássio Bocelli. Ex-Timão pegou pouco na bola e não conseguiu chegar nem perto de aplicar a lei do ex. Na próxima terça-feira, às 21h30 em La Plata, o Corinthians joga pelo empate para avançar de fase. O Estudiantes, por sua vez, precisa de 2 gols de diferença para avançar direto ou para levar a decisão para os pênaltis. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h27 agora. E o Brasil venceu o Peru e garantiu o título antecipado do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino. A seleção superou as adversárias por 3-0, parciais de 25-14, 25-18 e 25-9. As brasileiras encerraram a participação nesta quarta-feira em confronto contra a Colômbia. Sul-Americana acontece no ginásio Geraldão, em Recife, e a última competição antes do pré-olímpico em setembro, no Japão. O título do Brasil veio após 3 vitórias impecáveis da seleção. As comandadas do técnico Zé Roberto venceram todas as partidas por 3-0. Na estreia, as brasileiras superaram o Chile por 25-13, 25-11 e 25-21. Segundo confronto, teve um clássico contra as argentinas e a nova vitória absoluta, com parciais de 25-17, 25-16 e 25-17. Com esse resultado, o Brasil conquistou a vitória antecipada, já que mesmo com uma derrota no último confronto contra a Colômbia, ainda não pode ser ultrapassado pelas adversárias nos critérios de desempate. A seleção tem 100% de aproveitamento nos sets, venceu todos os 9 jogos disputados até aqui na competição.